A Bíblia foi escrita por cerca de 40 escritores em diferentes tempos, em torno de 1500 anos. É o livro mais conhecido do mundo e é a fonte que responde a grandes perguntas feitas pela humanidade. Ela nos ensina a viver de forma correta até chegarmos a Deus. Mas se a Bíblia foi escrita por homens, será que a Bíblia é a palavra de Deus? Essa é a Operação Gênesis e hoje eu vou te mostrar por que a Bíblia é a palavra de Deus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Miriam e hoje eu vou explicar por que a Bíblia é conhecida como a Palavra de Deus. Imagine que tenha sido descoberto um conjunto de livros com mais de 50 livros e que desses, do primeiro até o último a ser escrito, se passaram aproximadamente 1500 anos de história. E para complicar um pouco mais, vamos dizer que 40 autores diferentes, de diferentes épocas, regiões e língua escreveram todos esses livros. Algumas das pessoas que escreveram esses livros eram líderes, reis e outros eram de classes mais baixas, como pescadores e pastores de ovelha. Até aqui parece que vai ser uma bagunça, cada um falando de uma coisa, uma torre de Babel. Seria surpreendente que uma saga pudesse ter um tema central com tantos autores de diferentes séculos e lugares. Mas existe um livro que é tão surpreendente quanto isso, e é a Bíblia. Outra coisa surpreendente seria você já deixar o like, se inscrever no canal, porque isso nos ajuda muito a preparar os melhores conteúdos para trazer para vocês. Nós podemos dizer que a Bíblia é a palavra de Deus por um simples e objetivo motivo. Nela conhecemos a revelação especial de Deus à humanidade. Essa revelação é a maneira em que Deus se dá a conhecer ao ser humano através de sua manifestação e do que Ele mesmo diz a seu respeito. Ao se revelar, Ele nos faz conhecer mais ao seu respeito e a Bíblia, pois a sua revelação é escrita aos homens. Ao falar do Antigo Testamento, o próprio Jesus afirma que a palavra de Deus diz ao seu respeito: vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Deus se revela ao homem de forma pessoal e racional, de modo a darmos um conhecimento claro e objetivo sobre a natureza, obra e vontade dele. Ou seja, como Deus é, o que ele faz e o que ele deseja. Isso quer dizer que ele decidiu falar conosco de forma especial em termos humanos e inteligíveis. Dessa forma, afirmarmos que a Bíblia é a palavra de Deus, também estamos afirmando sua inspiração divina. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus porque foi escrita por inspiração de Deus. As pessoas que escreveram os livros da Bíblia estavam debaixo da influência do Espírito Santo, que guiou suas palavras. Paulo escreve que toda a escritura é inspirada por Deus. Inspirada aqui vem do grego theopneus, theo, que quer dizer Deus, e pneutos, sopro, que significa literalmente que a escritura foi soprada por Deus. Essa palavra dá luz ao que significa a inspiração da palavra de Deus. Cristo deu aos apóstolos do sopro do seu Espírito para que fossem preparados e por fim inspirados a testemunharem do que haviam visto. Em outras palavras, a Bíblia só pode ser a palavra de Deus se ela for mesmo inspirada por Deus. Visto que seus escritores eram homens como nós, mas inspirados por Deus por meio do Espírito Santo, fazendo com que no processo de composição das escrituras fosse feita de maneira perfeita, os guardando de qualquer erro. Dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, pois se meramente afirmarmos que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, estaríamos desprezando as escrituras e entregando ao homem o papel de juiz da palavra, e consequentemente ocasionando o erro de considerar que pode haver partes da Bíblia que não são inspiradas e, portanto, não são a palavra de Deus. No entanto, a Bíblia contém muitos versículos que testificam que as suas palavras são realmente palavra de Deus. Começando pelo Velho Testamento, onde encontramos expressões como assim diz o Senhor e são essas as palavras que disse o Senhor, entre outras expressões. E também outras partes do Antigo Testamento confirmam que o Senhor falava por intermédio dos profetas. Toda a Escritura é a palavra de Deus, e não apenas aquelas que trazem citações diretas atribuídas a Deus. E isso nos leva a afirmar a inspiração verbal da Bíblia. Isso quer dizer que a obra do Espírito Santo foi tão abrangente que envolveu até mesmo a escolha das palavras. No entanto, isso não quer dizer que a inspiração foi algo mecânico,
mas sim que a inspiração verbal de cada palavra da Bíblia significa que houve providência divina que cuidou de cada detalhe, incluindo a preparação das pessoas escolhidas para escreverem a Bíblia. Como diz Wayne Grudem, a superintendência e a direção divina providenciais de Deus na vida de cada autor foram de tal ordem que a personalidade e a habilidade deles foram exatamente o que Deus queria que fosse para a tarefa de escrever a Escritura. Então, quando eles realmente chegaram a escrever, as palavras eram plenamente as suas palavras, mas também eram plenamente as palavras que Deus queria que eles escrevessem, palavras que Deus também afirmaria serem suas. A própria Bíblia pode se validar porque, quando se quer provar algo sobre determinado assunto, devemos recorrer à autoridade máxima sobre aquele assunto. Isso quer dizer que se a Bíblia dependesse de outra fonte para provar que é a palavra de Deus, ela não seria autoridade absoluta sobre ela mesma e, consequentemente, não seria a palavra de Deus. Mas dizer que a palavra é a palavra de Deus, porque ela mesma afirma, isso não significa ignorar outros argumentos que testemunham a seu favor, pois a Bíblia possui precisão histórica, coerência literária impecável e inúmeras profecias que, comprovadamente, foram cumpridas centenas de anos após terem sido registradas. Mas não basta simplesmente afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus. É preciso ter convicção disso e abrir o seu coração e o seu entendimento para que o Espírito Santo trabalhe e testifique a verdade em nós. E assim convencer na nossa mente e o nosso coração que a Bíblia é sim a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que contém a verdade, que liberta, transforma e salva, e que se faz como guia para aplicarmos em nossas vidas, nos instruindo em forma de exortações para que sejam cumpridas e que consequentemente fazem ter uma vida de união com Cristo, nos encaminhando à salvação e abrindo os nossos olhos acerca do pecado e renovando o nosso espírito pelo poder da palavra de Deus. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham conseguido compreender. Se compreenderam, dá um like. Se não compreenderam, pode deixar a sua pergunta aqui embaixo que a gente vai responder. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e de compartilhar com alguém para que essa pessoa também possa compreender a importância da palavra de Deus e também possa saber a resposta de por que a Bíblia é a palavra de Deus. Aqui no nosso canal a gente tem assuntos bem interessantes, então aproveita e já assiste lá o nosso último vídeo, 5 fatos bíblicos comprovados pela arqueologia, que vai estar em algum lugar aqui da tela. Você pode conferir outros vídeos novos também, já aproveita e deixa o like. Confere lá no nosso Instagram que a gente sempre está postando coisas novas, coisas interessantes, @Operação Gênesis, e até a próxima, pessoal. Obrigada!